Imagine ser punida por fazer o que é certo. Foi o que aconteceu com Camila, uma secretária simples que decidiu ajudar a mãe do CEO milionário, quando todos preferiram virar as costas. O que ela não imaginava é que esse gesto mudaria a rotina da empresa inteira. E também o coração do homem mais temido do prédio. A partir daí, começa uma história cheia de emoção, conflitos de família, escolhas difíceis e um amor que nasceu onde ninguém esperava. Mas será que o orgulho e o poder vão ser mais fortes do que esse sentimento? Ou o amor vai conseguir transformar tudo? Fica até o final e descubra. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. O céu de São Paulo amanhecia cinzento e os primeiros raios de sol mal conseguiam atravessar a barreira de nuvens carregadas. No Darizane 7, no andar da Moreira Construtora, Eduardo Moreira permanecia de pé diante da janela panorâmica, observando os carros que se arrastavam pela Avenida Faria Lima. À primeira vista, parecia apenas mais um executivo em seu império corporativo, mas por trás do terno impecável e da expressão séria, havia um homem exausto, consumido não por negócios, mas por algo que não sabia como controlar. Na noite anterior, a cuidadora de sua mãe, Beatriz, pedira demissão. Não fora por salário, nem por carga de trabalho, mas pela dificuldade em lidar com os episódios cada vez mais severos de Alzheimer. Eduardo passara horas tentando convencê-la a ficar, oferecendo dobrar o pagamento, flexibilizar horários. Nada adiantou. Ao fim, ficou sozinho, com uma mãe que já não conseguia viver sem acompanhamento constante. O toque discreto na porta o arrancou de seus pensamentos. Senhor Eduardo, a voz de Camila Fernandes, sua secretária, entrou suave, mas firme. Ela trazia uma pasta de relatórios em mãos, o cabelo castanho preso em um coque prático, o olhar atento e delicado. Eduardo conhecia bem aquela expressão. Camila sabia quando algo estava errado, mesmo que ele tentasse disfarçar. O senhor tem reunião às 10. Devo confirmar a presença dos diretores? Perguntou. Eduardo demorou alguns segundos para responder, respirando fundo. Cancele tudo, disse, surpreendendo até a si mesmo. Camila piscou, surpresa. Em 5 anos trabalhando para ele, nunca o vira adiar nada. Eduardo era conhecido pela disciplina quase militar. Posso perguntar o motivo? Arriscou. Ele se virou lentamente, a gravata levemente desalinhada, os olhos mais cansados do que frios. É a minha mãe. A voz falhou antes de se recompor. A cuidadora foi embora ontem. Disse que não consegue lidar com a doença. Eu não sei o que fazer. Camila colocou a pasta sobre a mesa e se aproximou. Sabia que estava cruzando uma linha entre o profissional e o pessoal, mas não conseguia ignorar a dor evidente no olhar dele. Não existem outras opções? Perguntou. Já tentei. Todas as candidatas que entrevistei desistiram quando souberam do quadro dela. Eduardo passou a mão pelos cabelos, frustrado. Eu não vou colocá-la em uma clínica. Minha mãe deu a vida inteira por mim e pelo meu irmão. Não vou deixá-la terminar os dias sozinha. O silêncio pairou por alguns segundos, quebrado apenas pelo som constante do ar-condicionado. Camila respirou fundo antes de falar algo que soou ousado até para ela mesma. E se o senhor trouxesse Dona Beatriz para cá? Eduardo arqueou as sobrancelhas incrédulo. Para o escritório? Camila, isto é uma empresa, não uma casa de repouso. Eu sei, disse ela firme. Mas pense, ela não ficaria sozinha. Temos uma sala de descanso pouco usada, onde podemos montar um espaço confortável. Eu poderia ajudar durante o expediente, e os funcionários se revezariam se fosse necessário. Não seria uma solução definitiva, mas um alívio até encontrarmos algo melhor. Ele abriu a boca para contestar, mas parou. Havia algo na forma como ela falava que transmitia confiança. Você faria isso? Perguntou quase em tom de descrença. Faria. Os olhos de Camila suavizaram. Minha avó também teve demência. Sei que às vezes basta rotina, calma e paciência para diminuir as crises. Eduardo engoliu em seco. Camila não falava por compaixão superficial. Ela sabia. E essa certeza o desarmou. Camila, você não precisa se envolver nisso. Seu trabalho já é exigente.
Eu não vejo como obrigação. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Vejo como humanidade. Ele desviou o olhar, encarando novamente a cidade lá embaixo. Por toda sua carreira, aprendera a enxergar o mundo como números, metas e resultados. Mas ali diante daquela secretária que falava com simplicidade, percebeu algo que não lembrava há muito tempo. Às vezes, o mais importante não está nos contratos, mas nas pessoas. Após alguns segundos de silêncio, suspirou. Está bem, mas só por alguns dias. Camila assentiu, satisfeita. Vai dar certo, Sr. Eduardo. Confie em mim. Quando ela saiu da sala, Eduardo permaneceu parado, olhando para a mesa cheia de papéis que já não tinham tanta importância. Pela primeira vez em anos, sentiu que o futuro da empresa poderia esperar um pouco. O que não podia esperar era o cuidado com a mãe. E embora não admitisse em voz alta, havia algo reconfortante na ideia de não enfrentar aquilo sozinho. No fundo, sem saber, Eduardo acabara de tomar a decisão que mudaria sua vida para sempre. A manhã seguinte trouxe um clima de expectativa incomum ao 37º andar da Moreira Construtora. O elevador subiu lentamente, refletindo no espelho interno o rosto sereno, mas curioso de Beatriz Moreira. Ao lado dela, Eduardo segurava firme seu braço, como quem tenta proteger algo frágil e precioso. Na outra mão, carregava a bolsa de couro antiga da mãe, cheia de pequenos objetos que ela fazia questão de manter perto. Um lenço bordado, uma medalhinha gasta e uma fotografia amarelada do falecido marido. Filho, estamos indo visitar quem mesmo? Perguntou Beatriz, o olhar perdido por um instante. Eduardo respirou fundo, exercitando a paciência que precisava aprender. Estamos indo ao meu trabalho, mãe. Vou te mostrar onde passo a maior parte do meu dia. Ela sorriu, como se tivesse acabado de ouvir algo novo e encantador. Ah, então vou conhecer o seu castelo. Você sempre construiu castelos tão bonitos quando criança. A lembrança o pegou de surpresa. Durante alguns segundos, Eduardo não foi o CEO poderoso, mas o menino que moldava castelinhos de areia na praia com a mãe. Apertou a mão dela, engolindo a emoção. Quando as portas do elevador se abriram, os olhares de surpresa foram imediatos. Funcionários pararam discretamente suas tarefas, observando o chefe entrar acompanhado de uma senhora de vestido floral azul. Juliana, a recepcionista, foi a primeira a reagir. Bom dia, Sr. Eduardo. Seja bem-vinda, Dona Beatriz. A idosa abriu um sorriso doce. Que moça educada, trabalha para o meu filho? Juliana corou, mas assentiu. Trabalho, sim. É um prazer conhecê-la. Os murmúrios se espalharam enquanto Eduardo conduzia a mãe pelos corredores. Havia certo estranhamento, mas também curiosidade genuína. Ao chegarem ao final do corredor, encontraram Camila já à espera. A secretária havia chegado cedo, preparando um espaço na sala de descanso. Colocaram um sofá macio com almofadas claras, uma mesinha com revistas de jardinagem, flores frescas em um vaso de vidro e até uma chaleira elétrica com sachês de chá de camomila. Dona Beatriz, que alegria conhecê-la pessoalmente, cumprimentou, abrindo os braços com naturalidade. Você é a moça que fala comigo no telefone às vezes? Perguntou Beatriz, estreitando os olhos como se tentasse reconhecer a voz. Sou eu mesma, respondeu Camila sorrindo. Preparei um cantinho especial para a senhora. Quer ver? Quero sim, disse a idosa, animada como uma criança. Enquanto Camila conduzia Beatriz até o espaço, Eduardo observava em silêncio. Não havia nada de obrigação na maneira como sua secretária agia. Era carinho genuíno, natural. E isso o desconcertava mais do que gostaria de admitir. Pouco depois, Eduardo foi chamado para uma reunião com um parceiro antigo, Roberto Mendes. Quando o homem entrou e viu Beatriz sentada calmamente no sofá da sala, folheando uma revista, a surpresa foi evidente. Eduardo, murmurou, sem esconder o espanto. Esta senhora é... Minha mãe, respondeu com firmeza. Ela vai passar um tempo conosco aqui. Roberto, ainda confuso, estendeu a mão. Um prazer, Dona Beatriz. A idosa se levantou com dignidade e apertou a mão dele. O prazer é meu. Mas esses papéis que vocês estão discutindo são tão sérios.
Não seria melhor colocar um jardim bonito no meio desses prédios? As pessoas precisam de verde para respirar. Roberto ficou sem reação, mas Eduardo sorriu de leve. Mãe, essa é uma excelente ideia. Virou-se para o sócio. Por que não incluímos uma área verde no projeto? Seria um diferencial. O parceiro arqueou a sobrancelha, surpreso, mas acabou concordando. Na verdade, os clientes valorizam muito espaços sustentáveis. Pode ser um ponto forte. Camila, que observava a cena, sentiu o coração se aquecer. Viu naquele momento algo que raramente aparecia em público. A ternura de Eduardo, um homem que o mundo enxergava como implacável, mas que se revelava capaz de ouvir com respeito até as sugestões mais simples da própria mãe. Ao final do expediente, Beatriz estava tranquila, sentada no sofá com uma xícara de chá nas mãos. Eduardo entrou na sala e a encontrou sorrindo para Camila. Essa menina é especial, filho. Tem mãos de anjo. Eduardo desviou o olhar, sentindo um calor estranho percorrer o peito. Quando Camila se aproximou para entregar os relatórios finais, ele segurou o papel por alguns segundos a mais do que o necessário. Obrigado, Camila. Sua voz saiu mais baixa do que o habitual. Por tudo. Ela apenas sorriu e balançou a cabeça. Não precisa agradecer. A dona Beatriz é maravilhosa. Naquela noite, ao deixar a mãe confortável em casa, Eduardo refletiu no silêncio do carro. Não sabia ao certo o que estava acontecendo, mas tinha plena consciência de que sua vida havia mudado naquele dia. E no fundo, pressentia que nada mais seria como antes. Os dias seguintes trouxeram uma nova rotina para todos no 307º andar da Moreira Construtora. O que parecia ser apenas uma solução temporária, trazer Beatriz ao escritório, começou a se transformar em um hábito natural, como se ela sempre tivesse pertencido àquele espaço. Os funcionários, antes apreensivos, passaram a se acostumar com a presença da idosa, e o ambiente de trabalho, antes rígido, ganhava uma leveza inesperada. Camila foi a primeira a perceber como pequenos gestos podiam mudar completamente o dia de Beatriz. Na segunda-feira, chegou mais cedo e trouxe um pote de geleia caseira, lembrança de sua avó. Preparou torradas e serviu à senhora com carinho, como se estivesse em sua própria casa. Está gostosa, dona Beatriz? Perguntou enquanto a observava experimentar a primeira colherada. Está igualzinha à que minha mãe fazia, respondeu a idosa, com o olhar marejado. Obrigada, querida. Eduardo, que assistia à cena de longe, sentiu um aperto no peito. Não lembrava a última vez que tinha visto sua mãe sorrir daquele jeito, com uma expressão de contentamento genuíno. Conforme os dias passavam, Camila começou a criar pequenas rotinas que davam segurança à idosa. Pela manhã, um chá de camomila sempre à mesma hora. No almoço, uma breve caminhada até a varanda panorâmica. À tarde, revistas de jardinagem ou música suave tocando em uma caixinha de som. Essas repetições simples funcionavam como um fio de memória que ajudava Beatriz a se orientar. Logo, outros funcionários começaram a participar também. Fernanda, da contabilidade, levava chocolates escondidos e ria das histórias repetidas da senhora. Carlos, o gerente de projetos, trouxe uma revista antiga de arquitetura porque lembrava que Beatriz gostava de casas. A cada gesto, ficava claro que ela já não era apenas a mãe do CEO, era parte da família corporativa. Beatriz, com sua doçura desarmante, conquistava corações sem esforço. Contava histórias da juventude, como costurava roupas para as vizinhas, como se virava para alimentar os filhos em tempos difíceis, como ensinava Eduardo e Rafael a andar de bicicleta na rua de paralelepípedos. Embora muitas vezes misturasse épocas ou esquecesse detalhes, sua forma de narrar cativava todos. Eduardo acompanhava tudo em silêncio. No início, temia que a presença da mãe fosse vista como um peso, mas agora percebia o contrário. O ambiente estava mais leve, mais humano. Até os funcionários mais rígidos pareciam sorrir mais, trabalhar melhor. E ele sabia que grande parte desse efeito se devia à paciência e ao coração de Camila. Numa tarde chuvosa, depois de uma reunião tensa com investidores, Eduardo saiu exausto da sala de conferências. Encontrou Beatriz e Camila na copa, rindo enquanto preparavam chá.
Filho, fiz chá para você, disse Beatriz orgulhosa, embora fosse claro que Camila havia feito tudo. Eduardo aceitou a xícara e bebeu em silêncio, mas o calor que sentia não vinha apenas da bebida. Observava Camila e percebia que havia nela algo que ia além do profissionalismo. Havia ternura, havia entrega. Mais tarde, quando todos já se preparavam para encerrar o expediente, Beatriz contava animadamente a Carlos como Eduardo caíra de bicicleta quando criança. Camila organizava a papelada da mesa do chefe como de costume. Eduardo se aproximou e falou baixo, para que só ela ouvisse. Eu não sei como você consegue, Camila. Faz parecer tão simples. Ela ergueu os olhos, surpresa com a sinceridade dele. Não é simples, senhor Eduardo, mas também não é difícil. Sua mãe é uma pessoa encantadora. Só precisa de paciência. Ele franziu a testa. Paciência? Nunca foi meu forte. Camila sorriu, delicada. Mas o senhor tem amor. E isso é ainda mais importante. Eduardo ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Não lembrava a última vez que alguém o reconhecera por algo além do trabalho. Naquela noite, enquanto dirigia de volta para casa, com a mãe adormecida no banco traseiro, Eduardo refletia sobre tudo o que havia acontecido naqueles dias. Era estranho, mas sentia que Camila estava, pouco a pouco, mudando não só o ambiente do escritório, mas também o dele. Não era apenas gratidão, era algo que crescia, silencioso, como uma semente prestes a romper a terra. As primeiras semanas com Beatriz no escritório trouxeram uma sensação de harmonia inesperada, mas o Alzheimer era traiçoeiro. Justamente quando todos pareciam se acostumar com a nova rotina, um episódio veio como um lembrete doloroso de que a doença não seguia regras nem horários. Era uma terça-feira de céu carregado. A chuva escorria pelas janelas altas do prédio, transformando a paisagem da cidade em reflexos distorcidos. Eduardo acabara de encerrar uma reunião importante e caminhava pelo corredor quando ouviu uma voz alterada vinda da sala de descanso. Eu quero ir embora. Vocês não podem me prender aqui. A voz de Beatriz soava desesperada. Eduardo entrou às pressas e encontrou a mãe de pé, o corpo trêmulo, os olhos arregalados de medo. Ela não o reconhecia. Quem é você? Onde está meu filho? Quero o Eduardo, gritava, afastando-se dele como se fosse um estranho. O impacto foi devastador. Ver a própria mãe não reconhecê-lo partia algo profundo dentro de Eduardo. Tentou se aproximar, mas quanto mais insistia, mais ela recuava. Mãe, sou eu. Sou o Eduardo. Sua voz embargava, incapaz de esconder o desespero. Olhe para mim, por favor. Mas nada parecia acalmá-la. Foi então que Camila entrou, segurando discretamente uma chaleira e uma xícara de chá fumegante. Com passos lentos, aproximou-se e abaixou-se para ficar à altura da senhora. Dona Beatriz, sabe que dia é hoje? Perguntou em tom suave, como se falasse com uma criança. Terça-feira. E terça é dia de chá de camomila. Beatriz, ainda trêmula, desviou o olhar para a xícara. O cheiro familiar pareceu atingir um canto da memória. Ela respirou fundo, aceitou a bebida e levou-a aos lábios. As mãos continuavam instáveis, mas o pânico começou a ceder. Chá. Eu gostava de chá, murmurou sentando-se novamente. Camila pousou a mão sobre a dela, firme, mas delicada. Não precisa ter medo. O senhor Eduardo está aqui, sempre cuidando da senhora. Beatriz piscou algumas vezes, como se uma cortina pesada se abrisse lentamente. Seus olhos se fixaram em Eduardo e por um instante de lucidez, ela o reconheceu. Meu filho, disse baixinho, com lágrimas nos olhos. Você está aqui. Eduardo caiu de joelhos diante dela, segurando-lhe as mãos, o peito em pedaços. Sempre estive, mãe. Nunca vou sair do seu lado. A crise passou, deixando a sala em silêncio. Eduardo ainda estava de joelhos, respirando fundo, quando ergueu o olhar para Camila. Foi nesse momento que percebeu. Se não fosse por ela, teria perdido o controle. E não era apenas sobre a doença. Era sobre ele mesmo. Camila tinha uma calma que ele jamais tivera.
uma força silenciosa que preenchia os espaços que ele não conseguia alcançar. Nos dias que se seguiram, Eduardo passou a observá-la com olhos diferentes. Não era apenas a secretária eficiente que mantinha sua agenda impecável. Era a mulher que conseguia sorrir diante da fragilidade, que segurava a mão de sua mãe quando todos os outros recuavam, que trazia luz mesmo nos dias mais cinzentos. Numa tarde mais tranquila, encontrou-a na copa, ajudando Beatriz a escolher entre bolo de fubá e torta de maçã. Ficou parado à porta, observando. A maneira como Camila inclinava a cabeça para ouvir a idosa, como ria das histórias repetidas, como tinha paciência infinita para explicar as mesmas coisas. Tudo isso mexia com ele de um jeito que não sabia nomear. "Filho, venha cá", chamou Beatriz, percebendo sua presença. "Sente-se com a gente." Eduardo se aproximou e puxou uma cadeira. A mãe, com uma clareza surpreendente, apontou para Camila. "Essa moça é especial." Camila corou, constrangida, mas Beatriz não deixou que ela se esquivasse. "Eu posso esquecer muita coisa, mas sei quando duas pessoas se olham de forma diferente. Você gosta dela, meu filho." O silêncio caiu pesado. Eduardo engoliu em seco, desviando o olhar. "Mãe!" Tentou protestar, mas não conseguiu sustentar a frase. Camila, sem saber onde colocar as mãos, tentou mudar de assunto. "Dona Beatriz, e o bolo? Vai querer de fubá ou de maçã?" A idosa sorriu, mas não insistiu. O recado já estava dado. Naquela noite, Eduardo permaneceu até tarde no escritório. Camila entrou para entregar os relatórios. E por um instante, o ar pareceu denso demais. Ele queria dizer o que sentia, queria agradecer de verdade, queria confessar que já não conseguia imaginar seus dias sem ela. Mas as palavras ficaram presas. O celular tocou, quebrando o momento, e Camila saiu em silêncio, o coração acelerado. Eduardo, sozinho na sala, percebeu que estava diante de um segredo impossível de continuar guardando. Estava se apaixonando por sua secretária. As últimas semanas haviam aproximado Eduardo e Camila de uma forma silenciosa, quase imperceptível aos olhos dos outros, mas impossível de negar para eles. O carinho de Camila com Beatriz, os olhares que se prolongavam mais do que deveriam, a cumplicidade nas horas difíceis, tudo conspirava para um laço mais profundo. Mas quando tudo parecia caminhar para uma estabilidade delicada, o passado resolveu bater a porta com a força de um vendaval. Era uma manhã de sábado, e o escritório estava mais vazio do que o normal. Eduardo convocara uma reunião extraordinária com alguns sócios estratégicos, e Camila organizava documentos na recepção quando as portas do elevador se abriram. O som seco dos sapatos ecoou pelo saguão, anunciando alguém que não precisava de convite para entrar. "Rafael!" Eduardo murmurou ao vê-lo, erguendo-se da cadeira em um misto de surpresa e tensão. O irmão mais novo caminhava com a arrogância de quem se julgava no direito de questionar tudo. Vestia um terno escuro impecável, mas o olhar carregava a frieza de anos de ressentimento. "Vim ver com meus próprios olhos o que estão comentando", disse, cruzando os braços, "que você transformou a sede da Moreira Construtora em um asilo particular." Beatriz, sentada no sofá próximo, abriu um sorriso inocente. "Rafael, meu menino, você veio me visitar?" disse com alegria, estendendo as mãos trêmulas. Por um instante a dureza dele vacilou. Beijou a testa da mãe, mas logo voltou a encarar Eduardo com hostilidade. "Podemos conversar em particular." A frase soou mais como ordem do que pedido. Eduardo assentiu com relutância e o conduziu até sua sala. Camila permaneceu com Beatriz, tentando disfarçar a tensão que sentia no ar. Mas não demorou muito para as vozes atravessarem as paredes. "Você perdeu completamente o juízo, Eduardo." A voz de Rafael cresceu. "Trazer a mamãe para cá, deixar funcionários se distrair cuidando dela? Isso é ridículo." "Cuidado com as palavras", rebateu Eduardo firme. "Nossa mãe não é um peso. Ela é parte da nossa vida e agora também da empresa." "Parte da empresa?" Rafael riu, sarcástico. "Não fale besteira. Isso aqui é um negócio, não um lar de caridade. E como se não bastasse, ainda há rumores sobre você e a sua secretária."
Do lado de fora, Camila paralisou. As palavras cortaram como lâminas, ainda que não fossem ditas a ela diretamente. "Cale a boca, Rafael!" Eduardo retrucou exaltado. "Você não conhece a Camila. Ela tem sido meu apoio quando ninguém mais esteve ao meu lado." "Apoio?" Rafael estreitou os olhos. "Ela viu uma oportunidade e a aproveitou. Está se infiltrando na nossa família, usando a doença da mamãe como desculpa. Você sempre foi fácil de manipular." Camila engoliu em seco, sentindo as pernas fraquejarem. Nunca havia pensado em si mesma dessa forma, mas ouvir aquilo da boca do irmão de Eduardo a fez duvidar do próprio lugar ali. A porta da sala se abriu com força e Rafael saiu sem olhar para ninguém. Eduardo veio logo atrás, o rosto tomado pela fúria. Quando viu Camila, percebeu que ela ouvira tudo. "Você escutou?" murmurou, a voz pesada. Camila tentou se recompor, mas não conseguiu impedir as lágrimas discretas. "Escutei o suficiente para saber como muitos podem me ver. Talvez eu realmente esteja atrapalhando." Eduardo se aproximou, firme. Não acredite em uma palavra dele. Rafael sempre foi movido pela inveja e pela frustração. Ele não vê você como eu vejo. Mas Camila recuou um passo, tomada pela dúvida. Se ele estiver certo? E se a nossa... Ela hesitou antes de dizer a palavra. Proximidade for o motivo de tudo desmoronar? Eduardo abriu a boca para responder, mas antes que pudesse, Beatriz se aproximou, apoiada em sua bengala. "Por que estão brigando?" perguntou a voz frágil, mas carregada de inocência. "Eu não gosto de ver meus filhos brigando." Eduardo abaixou-se diante dela, tentando controlar a emoção. "Não é nada, mãe, só uma discussão." Mas Beatriz, em um lampejo de clareza raro, segurou a mão do filho e depois a de Camila, unindo-as. "Eu posso esquecer nomes, posso confundir datas, mas sei reconhecer quando duas pessoas se pertencem. Não deixem que o medo ou a raiva de outros tirem isso de vocês." O silêncio tomou conta do ambiente. Camila sentiu a pressão daquela mão frágil, unindo as deles, e quase desmoronou. Eduardo respirou fundo, sentindo que as palavras da mãe eram uma verdade impossível de ignorar. Rafael podia armar o que quisesse, os sócios podiam duvidar, mas nada mudava o que já estava acontecendo. Entre ele e Camila, algo maior do que ambos estava nascendo. Naquele instante, percebeu que estava disposto a lutar. A tensão pairava no ar como nuvens prestes a desabar. Desde a visita de Rafael ao escritório, nada mais parecia tranquilo. As palavras duras do irmão ecoavam na mente de Camila noite após noite, como se cada sílaba tivesse sido gravada a ferro. Ela continuava desempenhando seu trabalho com dedicação, cuidando de Beatriz com carinho, mas dentro de si carregava a sensação incômoda de estar no lugar errado, como uma intrusa em um território que não lhe pertencia. Na terça-feira seguinte, a atmosfera se tornou ainda mais densa quando o advogado da família, Dr. Paulo, apareceu no escritório. Eduardo o recebeu na sala de reuniões, mas fez questão de chamar Camila, que hesitou antes de entrar. "Dr. Paulo pode falar", disse Eduardo, ajeitando-se na cadeira. O advogado pigarreou, escolhendo as palavras com cuidado. "Recebemos uma notificação oficial. Rafael entrou com uma ação na justiça, questionando sua capacidade de gerir a empresa. Ele alega que a presença constante da sua mãe no escritório e sua proximidade com a secretária tem prejudicado a imagem da companhia. O impacto foi imediato." Eduardo cerrou os punhos, o rosto tomado por uma fúria silenciosa. "Ousado até para ele", murmurou. "E qual é a base legal disso?" Ele cita cláusulas do Estatuto da Empresa sobre conduta e reputação dos administradores. É frágil, mas pode gerar ruído entre investidores. Camila levou a mão ao peito, sentindo o peso da acusação. "Ele me usou como desculpa", disse a voz baixa, quase um sussurro. "Está me pintando como uma ameaça." Eduardo se voltou para ela, alarmado. "Camila, não. Isso não tem nada a ver com você. É o Rafael tentando encontrar uma brecha para nos atacar." Mas o advogado, ainda cauteloso, completou. "O mais prudente, pelo menos até resolvermos essa disputa, seria que a senhorita mantivesse distância do senhor Eduardo para evitar interpretações negativas." O silêncio que se seguiu foi sufocante.
Camila apertou os lábios, tentando conter a emoção, mas as lágrimas surgiram sem pedir licença. Eu entendo. Ela respirou fundo. Se a minha presença é um problema, eu me demito. As palavras ecoaram como um trovão. Eduardo levantou-se bruscamente, os olhos arregalados. Não, Camila, não faça isso. Ela o encarou, a dor estampada no rosto. Eduardo, eu não posso ser a razão de você perder tudo pelo que lutou. Talvez seja melhor eu desaparecer antes que isso se agrave. Ele avançou até ela, segurando-lhe as mãos com firmeza. Você não entende. Eu já estava perdido antes de você aparecer. Foi você que me deu chão, que me lembrou o que é importante. Não posso abrir mão de você. Os olhos dela marejaram ainda mais, mas mesmo assim ela se soltou, recuando. Eu sinto muito. Já decidi. Saiu da sala quase correndo, deixando Eduardo em pedaços. Na mesa, começou a organizar seus pertences com mãos trêmulas. Pequenos objetos que simbolizavam anos de dedicação. Canetas, pastas, fotos com colegas em aniversários. Tudo parecia pesar toneladas ao ser colocado dentro da caixa de papelão. Foi então que Beatriz entrou, apoiada em sua bengala, acompanhada por Fernanda. O olhar da idosa, embora cansado, trazia uma lucidez surpreendente. O que está fazendo, minha filha? Perguntou, franzindo o senho. Camila tentou sorrir, mas a voz falhou. Estou indo embora, dona Beatriz. Por quê? Porque acho que é o melhor para o seu filho. Beatriz segurou-lhe a mão, com força inesperada. Não, querida. Eu posso esquecer muitas coisas, mas nunca esqueço quando vejo amor nos olhos de alguém. Você trouxe vida de volta ao meu filho. Não fuja por medo. Camila chorava em silêncio quando Eduardo entrou, o rosto abatido, mas a voz firme. Camila, por favor, não vá. Aproximou-se, ignorando a presença dos outros. Conversei com clientes, com sócios. Eles não veem problema algum em você estar aqui. Pelo contrário, dizem que a empresa nunca foi tão humana, tão respeitada. Você trouxe isso. Ela o olhou incrédula. Mas, Rafael tem dívidas, Camila. Descobri que ele queria forçar uma venda da empresa para cobrir seus rombos. Você não é o problema. Ele é. Aproximou-se ainda mais, segurando suas mãos com intensidade. Mesmo que houvesse risco, eu escolheria você. Sempre escolheria você. Beatriz sorriu emocionada, como se tivesse esperado a vida inteira por aquela cena. Camila não resistiu mais. Deixou-se cair nos braços de Eduardo, chorando contra o ombro dele. Me perdoa por ter duvidado. Não há nada a perdoar, só me prometa que não vai desistir de nós. Ela assentiu, a voz embargada. Prometo. Naquele abraço, o peso dos últimos dias parecia finalmente se dissolver. Ainda havia batalhas pela frente, mas naquele instante, Eduardo sabia que tinha algo mais valioso do que qualquer vitória corporativa. Tinha o coração de Camila, e isso bastava para enfrentar o mundo. Depois da tempestade causada por Rafael e pela ameaça judicial, os dias seguintes foram marcados por silêncio e reflexão. Eduardo, embora aliviado por ter desmascarado as intenções obscuras do irmão, sentia que ainda precisava mostrar para todos, e principalmente para Camila, que sua escolha era definitiva. Ele não queria mais que pairassem dúvidas sobre o lugar dela em sua vida. Na sexta-feira, convocou uma reunião geral da empresa. O comunicado surpreendeu a todos. Não havia projetos em pauta, não era época de balanço, tampouco de anúncios financeiros. O clima de mistério fez com que os corredores se enchessem de murmúrios curiosos. Camila, embora desconfiada, cumpriu sua função e organizou cada detalhe do encontro, sem imaginar que era parte central do que estava prestes a acontecer. Às 15h, a grande sala de conferências estava tomada. Sócios, gerentes, funcionários de todos os departamentos, até clientes próximos haviam sido convidados. No centro, um espaço, decorado com flores brancas e uma discreta mesa de cristal, sugeriam que algo extraordinário estava por vir. Beatriz também estava presente, acomodada em uma poltrona especial, com um vestido azul que Camila escolhera naquela manhã. Embora a doença tivesse dias de sombras, naquele momento ela parecia desperta, sorridente, os olhos marejados de expectativa.
Eduardo entrou com a postura ereta, mas o coração disparado. Respirou fundo e começou a falar. Sei que todos estão se perguntando por que os reuni hoje. A voz soava firme, mas carregada de emoção. Nos últimos meses, a Moreira Construtora passou por mudanças que vão além de relatórios ou números. Mudanças que revelaram algo que eu mesmo havia esquecido. Que o verdadeiro valor de uma empresa está nas pessoas que a constroem. Um silêncio respeitoso se espalhou. Eduardo prosseguiu. Minha mãe, aqui presente, me ensinou desde cedo que nada é mais importante do que amar e cuidar de quem caminha ao nosso lado. Que houve alguém que não apenas cuidou dela quando mais precisávamos, mas também cuidou de mim, mesmo sem perceber. Nesse instante, ele se virou para Camila, que estava entre os funcionários, segurando uma prancheta. O coração dela disparou ao perceber o foco repentino. Camila Fernandes, disse, caminhando até ela. Você entrou na minha vida como minha secretária, mas se tornou muito mais. Você foi paciência quando eu só tinha pressa. Foi ternura quando eu só tinha dureza. Foi amor quando eu já não acreditava mais nele. O murmúrio de surpresa percorreu a sala. Camila levou a mão à boca, os olhos marejando. Eduardo ajoelhou-se diante dela, tirando do bolso uma pequena caixa de veludo azul. Ao abri-la, revelou um anel delicado que refletia a luz suave da sala. Diante da minha mãe e de todos os que fazem parte da nossa história, eu quero que todos saibam que não tenho mais dúvidas. Camila, você quer se casar comigo? O mundo pareceu parar. Por alguns segundos, Camila ficou imóvel, sentindo as lágrimas deslizarem pelo rosto. Os aplausos já começavam antes mesmo da resposta, como se todos ali já soubessem qual seria. Eduardo! A voz dela falhou, mas logo ganhou força. Sim, é claro que sim. Aplausos explodiram. Funcionários se levantaram, alguns riam, outros choravam. Beatriz, com lágrimas nos olhos, batia palmas devagar, emocionada. Netos! Exclamou em voz alta, arrancando gargalhadas ternas de todos. Eduardo colocou o anel no dedo de Camila e a puxou para um beijo que fez a sala inteira vibrar. Não era apenas o beijo de um casal apaixonado, era o selo de uma nova fase para todos que os acompanhavam. Quando se afastaram, Beatriz pediu para se levantar. Com a ajuda de Fernanda, caminhou até o casal e segurou suas mãos unidas. Eu posso esquecer muitas coisas, disse, a voz embargada, mas cheia de lucidez. Mas nunca vou esquecer este momento. Vocês dois foram feitos um para o outro. Camila chorava sem conseguir responder. Eduardo beijou a testa da mãe, sentindo-se novamente menino, mas agora carregado pela força de sua família reconstruída. O brinde foi feito logo em seguida. Carlos ergueu uma taça e declarou: aos noivos, a família Moreira. E todos repetiram, levantando copos, taças e até xícaras improvisadas. O clima era de celebração genuína, de esperança renovada. Mais tarde, já no fim da festa improvisada, Eduardo encontrou Camila em um canto, ainda em choque pelo turbilhão de emoções. Aproximou-se e sussurrou: está feliz, minha futura esposa? Ela sorriu, as lágrimas ainda brilhando nos olhos. Mais do que imaginei ser possível. Ele a beijou de novo, certo de que pela primeira vez em muito tempo estava exatamente onde deveria estar. Naquele dia, diante de todos, não apenas pedira Camila em casamento, ele a escolhera de forma pública, irrevogável, mostrando a todos, inclusive a si mesmo, que sua vida tinha encontrado um novo sentido. A notícia do noivado correu como fogo em palha seca. Em poucos dias, todos os corredores da Moreira Construtora respiravam expectativa. Funcionários que antes viam Eduardo apenas como um chefe rígido e distante, agora o enxergavam como um homem apaixonado, humano, disposto a arriscar tudo por amor. Camila, por sua vez, caminhava pelos corredores com o coração acelerado, ainda se acostumando a ser chamada de a futura senhora Moreira, pelos colegas que a olhavam com ternura e respeito. Beatriz parecia ter rejuvenescido anos desde o pedido. A cada manhã, falava sobre flores, vestidos e músicas, como se estivesse revivendo o próprio casamento.
Camila ouvia com paciência e anotava as ideias, sorrindo ao perceber que a sogra, mesmo entre lapsos de memória, carregava uma lucidez rara quando o assunto era felicidade. O grande dia chegou em uma tarde ensolarada de primavera. Em vez de escolher uma igreja imponente ou um salão luxuoso, Eduardo quis que a cerimônia fosse realizada no próprio escritório, o lugar que havia testemunhado o nascimento daquela história improvável. O andar foi transformado em um cenário digno de contos de fadas. Cortinas brancas cobriam as paredes de vidro, arranjos de rosas e lírios perfumavam o ambiente e as luzes suaves criavam um clima acolhedor. Camila, vestida com um antigo vestido de Beatriz, ajustado delicadamente para se moldar ao seu corpo, estava deslumbrante. A renda suave contrastava com sua pele clara, e cada detalhe parecia carregar não apenas beleza, mas também história. Quando ela entrou de braços dados com o pai, Eduardo perdeu o fôlego. Ele já havia a visto em inúmeras ocasiões, mas nunca daquele jeito. Naquele instante teve certeza de que não existia no mundo nada mais precioso do que aquela mulher caminhando em sua direção. Os convidados se levantaram em silêncio reverente, enquanto os músicos executavam uma melodia suave. Beatriz, sentada na primeira fileira, chorava discretamente, apertando as mãos de Fernanda. Carlos, o gerente que também era pastor, conduziu a cerimônia com palavras simples, mas carregadas de significado. O amor não é feito apenas de grandes gestos, disse, olhando para os noivos. Ele nasce no cotidiano, nos cuidados silenciosos, nas escolhas diárias, e é isso que todos nós vimos florescer entre vocês. Quando chegou a hora dos votos, Eduardo foi o primeiro a falar. Segurando as mãos de Camila, sua voz tremeu, mas carregava firmeza. Camila, eu cresci acreditando que a vida era feita de conquistas e números. Mas você me mostrou que nada disso importa, se não tivermos alguém com quem compartilhar. Você me ensinou que a verdadeira força está em amar. Prometo cuidar de você, respeitá-la e estar ao seu lado em todos os dias que virão. Camila mal conseguia conter as lágrimas. Respirou fundo antes de responder. Eduardo, quando entrei nesse escritório, eu só queria um emprego. Nunca imaginei que encontraria o amor da minha vida. Você me mostrou que até os corações mais fechados podem aprender a confiar de novo. Prometo caminhar ao seu lado, mesmo quando a memória falhar, mesmo quando o tempo for cruel, porque o nosso amor é maior do que tudo isso. Beatriz se levantou com dificuldade, interrompendo o silêncio emocionado. Eu só quero dizer uma coisa. Sua voz soou mais clara do que em muitos dias. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Meu filho encontrou alguém que o ama de verdade. Agora só quero uma coisa: netos. O comentário arrancou risos calorosos, quebrando a tensão, e até o celebrante precisou rir antes de prosseguir. Pelo poder que me foi concedido, declaro Eduardo e Camila marido e mulher. Eduardo, pode beijar sua esposa. O beijo foi longo e apaixonado, aplaudido de pé por todos os presentes. Era mais do que uma formalidade, era o início de uma nova vida. A recepção que se seguiu foi simples, mas vibrante. Mesas fartas de comidas caseiras, músicas suaves e muitos abraços. Funcionários, sócios e amigos se misturavam em um clima de verdadeira família. Rafael, que aparecera discretamente, aproximou-se do irmão durante a festa. O semblante já não era o da arrogância de antes. Eduardo, eu errei. Sua voz carregava um peso raro de humildade. Estava cego pela inveja e disse coisas que não deveria. Se ainda me quiser por perto, quero tentar recomeçar. Eduardo o encarou em silêncio por alguns segundos antes de estender a mão. Sempre haverá espaço para você, Rafael. Mas aprenda, não existe vitória maior do que o amor. O abraço que se seguiu arrancou lágrimas de Beatriz, que repetia baixinho. Agora sim, meus meninos juntos outra vez. Mais tarde, enquanto observava a festa já em tom mais descontraído, Eduardo puxou Camila para um canto reservado. O brilho das luzes refletia nos olhos dela, e ele não resistiu a sussurrar. Está feliz, minha esposa? Ela sorriu, encostando o rosto no dele. Mais do que imaginei ser possível. Ele a beijou novamente,
certo de que aquele era apenas o primeiro de muitos capítulos da vida que ainda escreveriam juntos. Naquela noite, ninguém duvidava. Não era apenas um casamento. Era a prova de que o amor, mesmo nascido em meio a dificuldades, tinha força para transformar tudo ao redor. Os meses após o casamento trouxeram uma calmaria nova à vida de Eduardo e Camila. A Moreira Construtora florescia sob um ar diferente, mais leve, mais humano. Clientes elogiavam a postura ética da empresa e funcionários diziam que trabalhar ali já não era apenas um emprego, mas uma extensão de suas próprias vidas. A transformação era evidente e todos sabiam que muito disso vinha da influência silenciosa de Camila. Mas a maior transformação acontecia longe dos contratos e reuniões. Acontecia dentro de casa, no ventre dela. A notícia chegou em um sábado ensolarado, quando Eduardo encontrou sobre a mesa do café da manhã uma caixinha embrulhada em fita azul. Dentro havia um par minúsculo de sapatinhos de lã. Ele demorou alguns segundos para entender, mas quando seus olhos se ergueram para Camila, ela já sorria, as lágrimas escorrendo. "Vamos ser pais", disse, a voz trêmula. Eduardo ficou em silêncio, tomado pela emoção. Então se levantou de um salto e a abraçou, rindo e chorando ao mesmo tempo. "Não acredito, se um filho, Camila", repetia, como se precisasse ouvir em voz alta para acreditar. A notícia foi celebrada não apenas em casa, mas também no escritório. Beatriz, ao ouvir, chorou como uma criança. Mesmo com a memória frágil, parecia guardar aquele momento em algum lugar especial da mente. "Eu vou ser avó. De novo", dizia, beijando a barriga de Camila. "Esse bebê já é amado por todos nós." Os meses seguintes foram um misto de expectativa e descobertas. Eduardo acompanhava cada consulta médica, lia livros sobre paternidade e fazia questão de conversar com a filha todas as noites. "Helena", murmurava, acariciando a barriga de Camila. "Sua avó sempre sonhou com esse nome. Você será nossa luz, minha pequena." Beatriz, cada vez mais debilitada, tinha lapsos longos de confusão, mas sempre que encostava a mão na barriga da nora, um sorriso de reconhecimento surgia. "O bebê, eu lembro do bebê", dizia com uma ternura que aquecia a todos. O grande dia chegou numa manhã chuvosa de janeiro. Após horas de trabalho de parto, Helena veio ao mundo com um choro forte que encheu a sala de maternidade. Eduardo, ao segurá-la pela primeira vez, sentiu as pernas fraquejarem. "Ela é perfeita, Camila, igual a você." A esposa, exausta, sorriu entre lágrimas. "Não, ela é igual a nós dois." Beatriz teve a chance de conhecer a neta ainda no hospital. A doença já a consumia em muitos aspectos, mas naquele instante, seu olhar brilhou com uma lucidez rara. "Olá, minha pequena Helena", sussurrou, beijando a testa da bebê. "Você é o maior presente que a vida me deu." Meses depois, Beatriz partiu durante o sono, tranquila, cercada pelo amor da família. O luto foi doloroso, mas Eduardo e Camila encontraram consolo na certeza de que ela havia partido em paz, sabendo que deixava para trás uma família unida. Helena cresceria ouvindo histórias da avó, carregando no nome e no sorriso a lembrança de quem a amava profundamente. 5 anos se passaram. A Moreira Construtora expandira, ocupando 2 andares inteiros de um edifício moderno. Eduardo fora eleito empresário do ano, e Camila, agora diretora jurídica, era respeitada como uma das profissionais mais brilhantes da cidade. Mas o maior orgulho deles corria pelos corredores do escritório. Helena, com seus cachos castanhos e olhos curiosos, era tratada como mascote pelos funcionários. Numa tarde qualquer, enquanto brincava na sala do pai, puxou a barra do terno dele e perguntou com a inocência típica das crianças: "Papai, a vovó Beatriz está no céu, né?" Eduardo se ajoelhou, olhando nos olhos dela. "Está sim, meu amor, mas de lá ela olha por nós todos os dias." Helena sorriu, abraçando o pai. Camila, grávida do segundo filho, observava a cena com lágrimas discretas. Eduardo a olhou e sorriu, colocando uma mão sobre a barriga dela. "Nossa família só cresce", disse emocionado.
E tudo começou no dia em que você entrou naquela sala com sua calma e seu coração. Camila riu baixinho. Eu só queria ajudar. Nunca imaginei que encontraria tudo isso. Ele a beijou, certo de que não havia fortuna, contrato ou prêmio que superasse aquele legado. Uma família construída em meio às dificuldades, fortalecida pelo amor e pela coragem de escolher o coração acima de tudo. Na parede do escritório, em uma moldura elegante, havia uma foto antiga de Beatriz sorridente, cercada por Eduardo, Rafael, Camila e a pequena Helena ainda bebê. Para Eduardo, aquele retrato era mais do que memória. Era um lembrete de que mesmo em meio às tempestades, sempre existia luz para quem não tinha medo de amar. E assim, a história da família Moreira seguia sendo escrita. Agora não apenas em contratos e projetos, mas em gerações que aprenderiam desde cedo que o maior legado que alguém pode deixar é o amor. No fim, Eduardo e Camila descobriram que o verdadeiro poder não estava nos números, nos contratos ou nos arranha-céus que erguiam para o mundo ver, mas no que construíram dentro de casa. Um lar feito de memórias, de gestos simples e de um amor que se fortaleceu justamente nas provações. A chegada de Helena, a partida serena de Beatriz e a reconciliação familiar mostraram que a vida, apesar de dura, sempre recompensa aqueles que escolhem amar com coragem. Porque o amor, quando nasce da verdade, não precisa de palcos grandiosos nem de aplausos. Ele se revela no toque de uma mão trêmula, no sorriso de uma criança, no abraço silencioso que promete eternidade. Eduardo e Camila provaram que até em meio às maiores dificuldades, existe sempre um espaço para o recomeço, e nesse recomeço, o amor deles floresceu como a mais bela das heranças. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta. Gostei aqui embaixo para eu saber que você tá junto comigo.